como a espiritualidade e a fé pode resgatar o equilíbrio emocional, pode te livrar da depressão, pode te livrar da ansiedade. Eu quero contar para vocês a história do rei Théoden. Vocês já ouviram falar no rei Théoden? Esse é o rei Théoden. Ele é um personagem do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, no segundo filme, né? As Duas Torres, aparece esse personagem que é o rei. Se eu não me engano, é o rei de Rohan, que chama. E vocês sabem que Tolkien, se vocês não sabem, estou contando agora, Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, era um escritor brilhante e muito católico. Toda a trilogia do Senhor dos Anéis tem uma filosofia cristã católica, mas não vamos entrar nisso agora. Eu quero contar a história desse cara para vocês. O que acontece? O rei Théoden, ele estava sob opressão de duas naturezas, uma natureza psicológica e uma natureza espiritual. Olha, esse aqui é o Grima. Esse cara, ele falava no ouvido do rei coisas que deixavam o rei aprisionado psicologicamente. Ele contava mentiras para o rei. Essa era a prisão emocional que o rei se encontrava, o rei Théoden. O Grima tinha acesso ao ouvido do rei. Então o Grima ia lá e colocava o veneno na mente do rei Théoden. O que o Grima falava? Um monte de coisa, né? Você não é capaz, você não pode. Tá vendo sua besta? Tá vendo seu incompetente? Como que você é a pior das criaturas do mundo, né? Falava um monte de coisa e ele assimilava. Só que aí você me pergunta, por que então o rei não saía dessa opressão? Porque ele também estava sob um jugo espiritual, né? Esse jugo era do Sauron, que é o senhor do escuro lá, que tinha feito uma magia para poder aprisionar espiritualmente o Théoden. Então ele estava ferrado. E qual que é o problema? É que ele não se via ferrado. Mas veja, outro personagem apareceu na história do Théoden, que foi um mago chamado Gandalf. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês. O Gandalf foi a ajuda que o rei Théoden precisava para se livrar desse jugo psicológico e espiritual. Ele, Théoden, não tinha consciência de que precisava de ajuda, mas quem estava ao redor dele pediu ajuda do Gandalf, né? Gandalf sabia que ele estava sob esse jugo, foi lá e ajudou ele a se livrar do Grima, que é o língua de trapo, e rompeu o feitiço do Saruman. Ou seja, por que eu estou mostrando isso para vocês? Olha como é que o rei Théoden ficou depois de perder o jugo que ele estava sofrendo, psicológico e emocional. Um rei saudável, um rei bonito, tá vendo? Forte, vigoroso, não é? Conseguem perceber aí a figura do rei Théoden? E o que aconteceu? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque existem muitas ocasiões que isso acontece conosco. Nós estamos sob o jugo psicológico e espiritual, né? E nós precisamos de ajuda. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir nos livrar do jugo, porque ele dominou parte da nossa essência, que é a nossa razão. Você começa a se embasar na emoção. Eu estou me sentindo mal, então eu não levanto da cama. Eu estou me sentindo triste, então eu não vou à missa. Eu estou me sentindo envergonhado. Então você embasa quem você é e a sua ação naquilo que você está se sentindo. E aí você fica daquele jeito que o rei Théoden estava, oprimido, deprimido da cara. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença do antes e depois. Vamos ver se vocês notam qual que é a diferença do antes e depois. Olha aí. Quem não assistiu essa trilogia, gente, do Senhor dos Anéis, tem que assistir. É imperdível, é fantástico, história fantástica. A divisão entre o bem e o mal, né? O esforço pessoal de cada um para ir em busca do bem. Coisa fantástica. Coisa aprovada, recomendada pelos padres aí, tá? Inclusive pelo padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo fala bastante desse Tolkien, né? Então vamos lá. Por que eu estou querendo dizer isso aqui tudo, né?
existem coisas que você pode fazer daí da sua casa, de onde você está, para te ajudar, para dar os primeiros passos, né? Tem esses conteúdos na internet que edificam. Tem muitos padres falando do lado espiritual, tem muitos psicólogos falando do lado emocional, tem nós aqui da Tenda São José que estamos falando sobre o lado emocional e espiritual juntos, né? Mas é preciso que você peça ajuda. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já tem um psicólogo, se você já tem acompanhamento psicológico. Precisa. Importante. Se você está nesse estágio, precisa de acompanhamento psicológico. Para de se enganar, achando que você consegue resolver sozinho, né? Ou que um dia resolve. Né? Para de se enganar. Só vai piorar a situação. Procura ajuda.